foram emitidas 70 ordens executivas até agora, que são decretos presidenciais. Né? E nós pegamos quantos deles? Uns 10, 11 aí, né? Acho que tem uns 10 aproximadamente, que o Davi e o Valnei viram potencial, né, para que você que está pensando em aplicar para o B2NW use na justificativa de endeavor de interesse nacional. Vamos começar pelo primeiro deles. Quem quer falar o primeiro? Quem separou aí? Eu estou com uma lista que vocês fizeram. Vamos começar esse aqui, defendendo empresas inovadoras, né, americanas contra a extorsão e multas injustas. No Essa é a expertise do juiz, doutor Valnei. Então. É a expertise do magistrado. Exato. Que durante a vida, como juiz, aplicou muitas multas, não, doutor Valnei? Você tem que pular essa parte. Ficou para trás. Mas era com moderação, ele era um juiz muito justo. Mas deixa eu só fazer um resumo para vocês, o Valnei entra, né? A alegação do Trump é o seguinte, né? Que essa ordem executiva visa proteger as empresas e os trabalhadores americanos contra políticas excessivas, né, discriminatórias, né, e regulamentações excessivas dos países onde ela trabalha. Como a gente está falando com o Brasil, imagina o seguinte, como que os Estados Unidos pode tentar bypassar, né, as regulamentações e as políticas discriminatórias eventualmente impostas no Brasil, tá? Valnei, você está com a palavra. Então, boa noite a todos os nossos amigos. De fato, nós estamos passando por uma fase da história da humanidade em que nós estamos tendo uma maior interpenetração de direitos transnacionais. Ou seja, normalmente o poder judiciário de um país, ele atua sempre dentro de sua soberania. Quando existe a necessidade de uma persecução penal, uma persecução sobre direito contratual empresarial envolvendo dois países, nós temos os meios, as cartas rogatórias, né, os acordos de bilateralidade, de reciprocidade. Entretanto, a tecnologia avançou a tal ponto que hoje nós temos as redes sociais. E as redes sociais elas têm uma penetração global, né? E muitas vezes elas não têm uma representação nesses países. Então, existe uma tendência natural de tentar exercer os mesmos controles dentro de território nacional para essas grandes estruturas que mexem com todo o planeta, né? A quem responsabilizar? Então, nós temos aí a figura das multas, a figura dessas penalidades, que na verdade são barreiras para o desenvolvimento desses negócios. E é isso que essa ordem executiva visa evitar. Visa evitar essas barreiras, muitas vezes invadindo até mesmo sistemas de soberania nacional. Ou seja, em tese você vai julgar casos dentro de seu próprio território. Existem cortes internacionais, existem, mas sua atuação é limitada, porque a execução dessas decisões realmente encontra muitas barreiras e acaba tendo uma função meramente protocolar, uma função meramente figurativa. Mas, Valnei, né? Vamos ler um pedaço dessa Executive Order aqui, olha, que vocês separaram, que eu acho que fala muito, né? Ó, um trecho relevante que a gente pegou, tá ali, ó. American business will no longer prop up failed foreign economies through extortive fines and taxes. Ou seja, ó, as empresas americanas não mais sustentarão economias estrangeiras falidas por meio de multas e impostos extorsivos. E aí eu acho que ele foi lá e tocou o dedo na ferida, assim. Como os Estados Unidos vai questionar multas e impostos, o que é extorsivo, né, na cabeça dele, né? Independente de entrar no mérito dessa questão, né, da justeza dessa questão, isso abre campo para quem? Muito campo, principalmente para advogados, né, que já estão iniciando suas ações para proteger interesses de empresas norte-americanas, né, profissionais que entendam de contratos comerciais,
profissionais que entendam de compliance, profissionais que saibam participar, por exemplo, de negociações, né? Ou seja, um grande campo para profissionais do direito internacional privado, né? Enfim, essas pessoas, esses profissionais terão aí uma grande oportunidade, porque o maior desafio de um processo imigratório hoje para o visto EB2NW é o Proposed Endeavor. Esse é o maior desafio. E se você não tiver um time de profissionais para ajudá-lo na confecção de um bom plano, e se esse plano não estiver ali calçado, digamos assim, usando esse termo, né, acobertado por um programa nacional, realmente será um processo mais desafiador. Mas realmente, né, Davi, essa Executive Order abre uma possibilidade que não havia antes, tão declaradamente, né? Como o Valnei diz, assim, um advogado tributarista, um advogado comercial, um advogado... não dá para dizer nem um lobista, né? Lobby é permitido nos Estados Unidos, não é oficialmente no Brasil, né? Você quer complementar isso para a gente ir para a próxima? Que oportunidades de B2NW essa Executive Order abre? Primeiro é importantíssimo dizer que essa Executive Order, especificamente, ela tem endereço certo de um protagonista. Não tem como a gente comentar isso aqui sem falar. Pode contar ou não? O protagonista dessa Executive Order é o próprio Elon Musk e tem como endereço o próprio Brasil, que ultimamente tem aplicado multas para empresas americanas, ou seja, para as empresas do Musk, tanto o Starlink como o X e outras empresas também, eu acho que foram multadas. E essa Executive Order, ela está muito direcionada, isso não está acontecendo só no Brasil, estou dando um exemplo brasileiro porque o nosso público conhece, mas isso está acontecendo em diversos outros países, principalmente na Europa, empresas de tecnologias americanas, né? Exatamente, tomando multas e multas milionárias. E essa Executive Order tem justamente a intenção de intimidar esses demais países contra esse tipo de política em relação às empresas americanas. E, de fato, quando ele fala que pretende proteger as empresas americanas, é porque a gente está falando que elas são responsáveis por boa parte do PIB, por muitos empregos, e são hoje as empresas mais valiosas do planeta, né? Então, óbvio que o governo americano tem todo interesse em defender essas empresas. E qualquer tipo de endeavor, de proposta que visa, de certa forma, proteger essas empresas da política internacional e de leis internacionais que possam de fato, interferir na atuação delas de forma global, vai ter um amparo muito grande por essa Executive Order. Significa exatamente o que o Dr. Valnei falou. Um advogado experiente nesse tipo de relacionamento que propõe, e principalmente que já atuou defendendo essas Big Techs no Brasil, tem um Proposed Endeavor bem forte baseado nessa Executive Order, justamente por demonstrar a capacidade de conseguir defender as empresas americanas diante dos governos estrangeiros. Então, sim, é uma oportunidade muito grande aqui para juristas, operadores de direito e principalmente para advogados que já trabalharam ou ainda trabalham com Big Techs no Brasil. Resumindo, né? Olha, se você é um desses profissionais, trabalha com compliance, direito comercial, relações internacionais, tal, tá aí um esboço, claro, não pode ser simples assim. Você tem que criar um endeavor completo em cima disso. Valnei, Davi, os advogados do Brasil podem te ajudar, mas em resumo, seria isso aí que está na tela, uma boa justificativa para o EB2NW, tá vendo? Especialistas, né, em regulamentação, direito comercial, segurança digital, tecnologia financeira, podem argumentar que sua experiência auxilia empresas americanas a se protegerem contra regulações abusivas, né, promovendo a segurança econômica do país, né? Podia acrescentar aqui, ó, como que está no texto da lei lá, por multas e impostos extorsivos. Podia acrescentar ali, ó, proteger contra regulamentações abusivas, multas e impostos extorsivos, né, promovendo a segurança econômica das empresas e dos trabalhadores americanos, né? Então você tira da própria lei, né, a justificativa do seu interesse nacional. Claro, tem que pesquisar mais, pode acrescentar outras leis, outras pesquisas e etc.
fazer B2NW não é processo de 2 parágrafos, 3 parágrafos, né? Mas fica aí o insight, ó, para um novo tipo de endeavor que antes não era interesse nacional americano. Agora, só um destaque aqui para esse texto, né, onde falta a diplomacia. Você fala, citar failed foreign economies, ou seja, citar diretamente economias falidas estrangeiras, falta um pouquinho de diplomacia justamente para negociar esse tipo de situação. Tem uma coisa que o Trump não é diplomático, né? Você vê, ele usa muito adjetivos. Sempre que ele usa para ele e para a economia americana são sempre... Né, enaltecendo a maravilhosa economia americana, né, ou excepcional desenvolvimento americano. E quando ele fala dos outros, economias falidas. Né? Ainda em tempo, falando sobre esse tópico, né, brevemente, existe uma outra coisa também que os advogados que nos assistem deveriam saber. A Associação Brasileira, a ABA, perdão, a Associação Brasileira, a ABA, né, que é a associação que une os profissionais de direito nos Estados Unidos, ela prevê a possibilidade também de você ser um consultor para direito estrangeiro. Ou seja, você pode estar aqui nos Estados Unidos e desenvolver um trabalho para explicar as características do direito brasileiro nas suas diversas áreas para empresas norte-americanas, que muitas vezes as empresas não têm ideia de como é o nosso direito, né? Então, existe essa possibilidade. É uma função que é qualificada e pode ser exercida. Ô, Valnei, aí com isso você já deu uma pista que cabe também um professional plan, né? Então, ó, junta tudo, junta o texto da Executive Order, junta essa questão que o Valnei falou, atuar internamente em empresas americanas como um consultor em legislação, em regulamentação, em impostos brasileiros, né? Por meio de um professional plan, você tem desenhado um esboço aí de um pedido de EB2NW.